Quem são as testemunhas de Jeová? Quais os seus ensinamentos e as suas crenças? Fique comigo até o final e descubra tudo sobre as testemunhas de Jeová. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é o canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir a sua consciência. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Esse é mais um vídeo da nossa série Heresiologia, Seitas e Heresias. E quem é que nunca recebeu, como visita na sua casa, tocando a campainha, batendo palma, ou até mesmo batendo na sua porta e se apresentando como testemunha de Jeová? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre quem foi o fundador das Testemunhas de Jeová. O fundador foi Charles Taze Russell, no ano de 1852. A sede da Testemunha de Jeová se encontra em Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. As Escrituras das Testemunhas de Jeová é conhecida como a Bíblia da Tradução do Novo Mundo. Ou seja, é uma Bíblia que foi traduzida conforme a vontade de Charles Taze Russell. Ou seja, foi uma Bíblia modificada. Para eles, Jesus, ele não é Deus, Jesus é um Deus com D minúsculo. Antes de Jesus vir ao mundo, ele era o arcanjo Miguel. Ou seja, é uma visão muito semelhante com os adventistas do sétimo dia. Eles acreditam que Jesus não voltará novamente, que na verdade ele já voltou somente em espírito, isso no ano de 1914. Eles acreditam que em breve haverá a Batalha do Armagedon, onde eles acreditam que todos aqueles que não são testemunhos de Jeová, eles perecerão. Para eles, o Espírito Santo é uma força ativa invisível de Jeová e não uma pessoa. E para eles, para você ser salvo, você precisa ser batizado como uma testemunha de Jeová. Para você ser aprovado como testemunho de Jeová, você precisa trabalhar e ser aprovado, então, pregando a palavra e indo de casa em casa. E o acesso até o céu para eles está restrita a somente 144 mil testemunhas, que seja bem claro, testemunhas de Jeová. E na morte, eles acreditam que esses 144 mil viverão no céu como seres espirituais. O remanescente dos justos e todo o restante, eles irão viver aqui na terra. Eles nos domingos se reúnem em alguns lugares específicos, que chamam de salões do reino, e os membros ativos são incentivados a distribuírem os seus materiais de casa em casa. Eles não comemoram os feriados e nem tampouco também os aniversários. Eles não saudam a bandeira e nem prestam o serviço militar. Não aceitam a transfusão de sangue e eles acreditam que a guerra do Armagedon em breve acontecerá. Falando aqui um pouquinho da origem das Testemunhas de Jeová, e voltando à história de Charles Taze Russell, os seus pais eles eram presbiterianos e ele participou por muitos anos da Igreja Adventista Sétimo Dia. E em 1874 ele fundou então o movimento Russelita. E as Testemunhas de Jeová chegaram no Brasil no ano de 1920. A sua sede nacional no Brasil se encontra em São Paulo. Algumas falsas profecias ensinadas por Russell. Russell ensinou que no ano de 1914 aconteceria a Batalha do Armagedon. E segundo ele, também ocorreria a segunda vinda de Cristo. Mas quando chegaram na data específica, nada aconteceu. Depois então ele refez os cálculos e estabeleceu uma nova data para a vinda de Jesus e também para o Armagedon. Ele disse no ano de 1915, isso irá acontecer. Chegou na data, nada aconteceu. Ele refez novamente os cálculos e disse agora, no ano de 1918, irá acontecer a segunda vinda de Cristo e o Armagedon. E Russell então vai morrer um pouco antes, no ano de 1916, mas no ano de 1918, nada aconteceu novamente. Então nós vamos ver que, seja os adventistas, que os russelitas, ou seja, as Testemunhas de Jeová, já marcaram muitas vezes as datas da vinda de Jesus e quando chegou nas datas específicas, nada aconteceram. Interessante que os seus sucessores, eles também começaram a marcar datas da vinda de Jesus. Um dos seus sucessores chamava Rutherford. Ele estabeleceu no ano de 1925 que estaria dando então início ao reino milenar. Chegando no ano de 1925, nada aconteceu. Houveram outros também fiéis, homens importantes dentro das Testemunhas de Jeová, que profetizaram então outras datas da vinda de Jesus. Um homem que se chamava Knorr, no ano de 1946, ele organizou o lançamento de um livro que se chamava A Verdade Vos Tornará Livres.
E dentro desse livro existia uma outra data da vida de Jesus. E então para o início agora do Armagedon. E ele afirmou que no ano de 1975 iria ocorrer a segunda vinda de Cristo e o início do Armagedon. E muitos então agora começaram a vender as suas propriedades, deixando os seus trabalhos, as suas profissões, as suas carreiras profissionais e começaram então agora a se prepararem para a vinda de Jesus e para o começo do Armagedon. E como você sabe, chegou a data específica e nada aconteceu. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube. Assim você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos novos, interessantes e relevantes que aqui todas as semanas eu tenho lançado. Bom, nós temos aqui visto muitas heresias, muitos ensinamentos e o perigo de nós estudarmos a Bíblia e queremos estabelecer uma data para a vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que ele viria em um momento que ninguém esperava. Nós como igreja precisamos estar preparados em todos os momentos e em todas as horas para a segunda vinda de Cristo e para o arrebatamento da igreja, pois ocorrerá em um momento em que ninguém espera. Bom, eles também afirmam que ninguém pode entender a Bíblia sem os seus livros que foram escritos pelos fiéis das Testemunhas de Jeová. Ou seja, a Bíblia por si só, ela não é completa, ela precisa de livros para auxiliar na sua interpretação. E mais uma vez nós vamos ver então a semelhança entre as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia. Para eles, a doutrina da Trindade é um ensinamento pagão. Eles dizem que esse ensinamento foi desenvolvido pelo imperador Constantino Romano, isso no quarto século. Nós sabemos que isso não é verdade. Quando Constantino ele veio ao mundo, o registro da Trindade já estava escrito na Bíblia. Ou seja, desde os primeiros capítulos da Bíblia nós já vamos encontrar então a evidência da existência da Trindade. Bom, para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo, ele não é Deus. Quando eles falam o nome de Jesus, eles dizem que Jesus é um Deus, ou seja, um Deus com Deus minúsculo. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Para eles, Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Por um período de tempo, eles ensinaram que Jesus não era Miguel. Depois eles falaram que Jesus era Miguel, ou seja, eles têm muitas contradições internas. Nós sabemos que Jesus, ele é o Criador e Miguel, ele é a criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 16 até o 18, Hebreus capítulo 1, versículo 5, nós vamos encontrar claramente os textos dizendo que o Senhor Jesus é o Criador, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. Eles afirmam que o Espírito Santo é uma força, negando tanto a sua divindade quanto a sua personalidade. Eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele seja a terceira pessoa da Trindade e também que ele seja Deus. E nós sabemos que, biblicamente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E sabemos que o Espírito Santo é Deus. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para escrever aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com as Testemunhas de Jeová e o que você está achando desse vídeo. Coloque aqui embaixo nos comentários se você está gostando, se você não está gostando, coloque aqui embaixo nos comentários. Com respeito à salvação, ensino que a salvação ela está restrita aos participantes desta seita, conhecida como Torre de Vigia, ou então Testemunhas de Jeová. E eles afirmam que você precisa estudar juntamente com eles se você quiser fazer parte desse reino. E isso é um clássico no meio de todas as seitas que existem no mundo. Eles dizem que para você receber a salvação, você precisa fazer parte daquela igreja, porque se você for para qualquer outra igreja, você estará então em rebeldia, em desobediência à palavra de Deus. Você precisa fazer parte daquela igreja. Caso você vá para uma outra igreja, você perde a sua salvação. Com respeito ao inferno, as Testemunhas de Jeová negam a existência de um inferno ardente. Russell, antes mesmo dele fundar a Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, ele já não acreditava nesse ensinamento com respeito ao inferno. Ou seja, ele diz que o inferno, onde existe fogo, onde existe sofrimento após a morte, onde as pessoas vão para lá para passar a eternidade agora
em sofrimento, ele falou que isso não vai de acordo com os seus conceitos e com o seu entendimento. E falando um pouquinho sobre esse assunto, nós entendemos que, de fato, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, e nós precisamos definir a nossa vida e o que será do nosso futuro enquanto nós estamos vivos. Aqueles que servirem a Deus, aqueles que receberem a Jesus, se tornarão filhos de Deus, se tornarão herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas todos aqueles que negarem a Jesus, que quiserem servir a Satanás, servindo às vontades da carne, a Bíblia diz que essas pessoas irão para o inferno, para o lugar de tormento, aonde o bicho não dorme, aonde essas pessoas irão sofrer eternamente. Há mais ou menos uns 10 anos atrás aconteceu algo muito interessante. Estava no meu trabalho, enquanto eu trabalhava, passou um rapaz por mim e falou assim: quando você tiver um tempinho, vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia. E eu já sabia, porque ele já tinha uma fama lá dentro da empresa, que ele era testemunho de Jeová. Quando eu cheguei até ele, na pausa, enquanto nós tomávamos o café, ele falou o seguinte: olha, eu gostaria de conversar um pouquinho com você com respeito ao inferno. Quando é que você tem um tempinho para a gente conversar? Eu disse: olha, eu estou livre, se você quiser após o horário do trabalho, você pode vir no carro, a gente estuda, né? A gente pode ler um pouco a Bíblia e comentar um pouquinho sobre o assunto. Passaram-se então alguns dias, ele falou: então tudo bem, vamos marcar hoje à noite para a gente ir lá no carro. Eu falei: tudo bem, vamos fazer o seguinte, hoje à noite não, mas vamos marcar para daqui a alguns dias. E eu me preparei, eu fui lá, estudei, preparei os textos, cheguei com o esboço pronto e trouxe, né, esse rapaz para que ele entrasse dentro do meu carro. Quando ele chegou lá, ele não estava sozinho, estava ele e mais 3 testemunhas de Jeová. Eu olhei e eu disse: olha, esse rapaz, ele veio preparado e veio com um reforço, né? Quando ele entrou dentro do carro, ele disse: tudo bem, então você está pronto? Eu disse: sim, estou pronto. Vamos conversar então, vamos estudar um pouquinho sobre o assunto. Ele começou então a dar suas justificações, quando de repente eu peguei, puxei a Bíblia e comecei a trazer todos os textos que comprovam a existência do inferno e também aquilo que acontecerá após as pessoas entrarem no inferno e como será um tormento eterno. Depois de mais ou menos 1 hora de conversa entre nós e de eu provar dentro da palavra de Deus as verdades bíblicas com respeito ao inferno, todas as testemunhas de Jeová ficaram em silêncio e eu perguntei: então, o que a Bíblia fala sobre o inferno? Eles falaram: olha, de acordo com o que você falou, né, nós podemos entender que realmente o inferno é real e que as pessoas após a morte estarão indo para lá para queimar e sofrer eternamente. Eles falaram: isso nós entendemos e podemos ver de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos desfazer o que você falou, mas nós vamos procurar uma resposta, vamos trazer alguém que possa dar uma resposta para você, e eu estou esperando até o dia de hoje eles trazerem alguém para desfazer aquilo que eu falei. Bom, uma outra doutrina ensinada pelas testemunhas de Jeová é com respeito ao céu. Eles ensinam que no ano de 1935, Jeová colocou uma placa no céu dizendo: não há vagas. Rutherford, esse que era o sucessor de Russell, ele inventou essa doutrina no ano de 1935. E ele então dividiu o rebanho em 2 partes, ou 2 classes, ou seja, dos ungidos, que são somente 144 mil. E naturalmente são membros cristãos e exclusivos testemunhas de Jeová. E para eles somente estes é que irão para o céu. E também existem aqueles que são de 2ª classe, que aqui é a grande multidão, que segundo eles irão herdar a terra. E eles dizem que os membros dessa 2ª classe não são filhos de Deus e nem herdeiros do céu. Ou seja, eles estão indo de casa em casa, convidando as pessoas a fazer parte da sua religião e da sua fé, mas eles mesmos acreditam que essas pessoas não poderão se tornar filhos de Deus. Sendo que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, que todos os cristãos verdadeiros são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Ao invés de darmos ouvido aos ensinamentos que são dados pelas testemunhas de Jeová, nós devemos dar ouvido aos ensinamentos bíblicos. Devemos dar ouvido às recomendações de João. Se alguém vir ter convosco e ele não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis. 2 João, versículo 10. Bom, esse foi mais um vídeo rápido e objetivo. Se houver necessidade, estaremos fazendo outros vídeos com respeito às testemunhas de Jeová,
Mas que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe.